Hi friends, Pastor Doug Batchelor. We're here at the Amazing Facts booth at the National ASI Convention, and we're looking forward to seeing all of you for the special convocation April 17th. We hope that you'll come with a smile, and be praying for the event. Hola mis queridos hermanos de Brasil. Tengo planes de estar en Sao Paulo del 17 al 21 de abril del año 2025. El título del campamento es El Camino Angosto. Ojalá que puedas asistir. Vamos a estudiar la Biblia profundamente y sé que Dios te va a bendecir. Te esperamos allá. Hello friends, this is Pastor John Ross. I'm here at ASI, and I want to remind you about the upcoming series of meetings called The Narrow Way, April the 17th through the 21st. We hope you're going to be there. So if you're planning on coming, you want to register. We've got some great speakers. Pastor Doug Batchelor, myself, and many others are going to be there to inspire you with great messages, wonderful music. So plan now to be there. God bless. I am extremely excited to join you guys in Sao Paulo next year. The reason is because the theme, Caminho Estreito, is a great theme because it focuses us on the fact that the way to heaven is not multiple, it's not divided, it's very simple, it's straight, and it's narrow. And the excitement of what Christ can do when the Holy Spirit is poured out there, you will not want to miss this. This will be the most powerful event to ever come to the country of Brazil by the grace of God. So if you're on the line, you're on the fringe, make the decision. God bless you. I'll see you soon. Hi, I'm Barbara O'Neill, and I'm going to be in Brazil between the 17th and the 21st of April 2025 at a camp meeting there called The Narrow Way, and I look forward to seeing you there. Hello, my Brazilian brothers and sisters. It's Christian Berdal from Shepherd's Call Ministry, and I'm so excited to invite you to Brazil. I'm coming back. There's going to be several of us together, amazing speakers. It's going to be an incredible weekend together. So make sure that you sign up here. Estamos juntos! Hoje nós estamos na Arábia Saudita em busca da Rota do Êxodo com Andrew Jones. Até agora, em nossa série especial sobre o Êxodo, refizemos os passos do povo que começou como um escravo, mas que finalmente foi libertado. Foram muitos milagres, mas nenhum tão grande quanto a abertura do Mar Vermelho. Vimos evidências de Israel no Egito e exploramos o provável ponto de travessia. Agora, estamos indo para a Arábia Saudita. E por quê? Porque eu quero ver aonde provavelmente foi Midian, assim como também o verdadeiro Monte Sinai. Meu cunhado, Neil Darian, não pôde acompanhar-me nessa viagem. Ainda assim, você o verá no estúdio durante esse episódio, conversando comigo a respeito da localização do Êxodo. Mas antes de irmos para a Arábia Saudita, em busca de todas as evidências da travessia do Mar Vermelho daquele lado, eu gostaria de parar aqui em Dubai para mostrar o Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo, uma construção de 804 metros de altura. Essa é a mesma profundidade do ponto de travessia do Mar Vermelho. Mas veja, eu não acho que é legal o suficiente olharmos daqui de baixo, eu quero ver lá de cima. Você consegue imaginar toda essa altura de água caindo sobre o exército egípcio? É impressionante. Finalmente chegamos na Arábia Saudita e eu estou muito empolgado, porque eu acho que essa é a rota verdadeira do Êxodo.
Veja, eu acho estranho que ainda não se tenha certeza da localização do Monte Sinai hoje. Mas eu penso que o local no qual iremos é um bom candidato. Nós vamos dar uma olhada ali no noroeste da Arábia Saudita para ver se podemos encontrar pistas mencionadas na Bíblia a respeito da localização do verdadeiro Monte Sinai. Então, aperte os cintos, será uma grande aventura. Dirigimos do nosso hotel em Racal para o Golfo de Aqaba, no Mar Vermelho, desta vez, porém, do outro lado de Nueiba. Infelizmente, não tivemos autorização para fazer mergulho nas águas sauditas. Ainda assim, queremos explorar aonde Israel provavelmente andou. Nossos olhos estavam ávidos, procurando por qualquer coisa que poderia se assemelhar a um fragmento do exército egípcio. Muito bem, amigos, nós vamos fazer um mergulho leve aqui nas águas sauditas do Golfo de Aqaba, bem na frente daquela cabeça de praia que estivemos no outro episódio. E lá vamos nós, desta vez com o snorkel. Sabe, eu fiquei surpreso ao perceber como as águas aqui são rasas. Nós vimos grama marinha e alguns pequenos peixes. Nós tivemos que nadar mais ou menos o que eu acho que foi uns 4 a 5 quarteirões para finalmente acharmos um local mais profundo. Muito bem, a minha primeira reação de estar nadando aqui no Golfo de Aqaba, no Mar Vermelho do lado saudita, é que, primeira coisa, eu estou de pé aqui, veja só. Veja como eu estou longe ali da costa e ainda assim eu estou de pé. Veja como é gradual. Existe uma grande rampa, é um declive suave e natural. E tem espaço de sobra para muitas pessoas saírem do Mar Vermelho. E conforme nós avançamos, caso tivéssemos permissão, chegaríamos a uns 750, talvez 800 metros de profundidade, mas numa rampa muito suave e natural. No entanto, o resto do Mar Vermelho tem essas enormes quedas abruptas, o que impossibilitaria as pessoas de entrarem e saírem do Mar Vermelho. Mas este ponto no qual estamos, isso seria perfeitamente possível e provável. É realmente uma oportunidade muito empolgante estar aqui no Mar Vermelho e ter a possibilidade de praticar o snorkel. Vamos voltar para dentro d'água, procurando por qualquer coisa que pudesse parecer com o exército egípcio. Estamos procurando por qualquer coisa redonda, encrustada em coral, como uma roda de carroça, qualquer coisa metálica, talvez uma espada, uma lança, ou um pedaço de armadura. Apesar de que o snorkel é difícil em comparação ao mergulho. Você não consegue ficar parado muito tempo em águas profundas. Ainda assim, é tão bonito. É incrível. Apenas observar esses corais e a vida marinha já faria a viagem valer a pena. Então é realmente uma experiência incrível. Mas apesar de não termos achado nada aqui, tivemos uma experiência fantástica aqui desse lado do Golfo de Aqaba, no Mar Vermelho. Foi muito especial, especialmente porque provavelmente foi aqui que aconteceu. Não encontrei pedaços de carroça, não encontrei rodas. Realmente, isso seria a cereja do bolo, né? Ter entrado na água e encontrar algo assim seria realmente algo sem preço. O povo atravessou o Mar Vermelho. Esse certamente é um dos maiores milagres desde a criação. Com certeza um dos maiores. Esse foi o nascimento de uma nação. Eles nasceram após esse evento. Estão livres. Nunca mais seriam escravos do Egito. E eles testemunharam isso. Primeiramente, ao olharem para trás, eles pensaram que seriam capturados. Mas ao verem aquela água toda voltando e engolindo o exército, eu mal posso imaginar o que passou na cabeça deles. Mas a Bíblia diz que eles cantaram. São as canções de Moisés e de Miriam. Estas são canções de libertação. Deus nos libertou. E ao estarem de pé ali, no mesmo lugar onde eu tive a chance de estar,
Eu comecei a refletir nessas canções e no enorme milagre realizado por Deus. E tudo isso impactou a minha vida, Neil. E a razão é porque o meu Salvador estava naquela família, naquela tribo, a tribo de Judá, que eventualmente daria luz ao rei Davi. E deste rei viria outro rei chamado Jesus. Pelo fato dele ser o meu Salvador, todos nós que colocamos nossa confiança em Cristo, de certa forma, também atravessamos o Mar Vermelho. Certamente, todos os judeus também sentiam isso. Após ponderar o nascimento de Israel ali nas águas do Mar Vermelho, queríamos ver o que eles viram. O aventureiro Andrew Jones nos guiará a muitos lugares ligados à história do Êxodo aqui na Arábia Saudita. Hoje nós esperamos refazer os passos do povo de Deus, desde o Mar Vermelho até vários pontos e oásis, até finalmente chegarmos ao verdadeiro Monte Sinai. Segundo a Bíblia, após a travessia do Mar Vermelho, Israel caminhou 3 dias ao longo do deserto de Sur, ou Etam, e finalmente chegando ao local conhecido como Mara. Certo, nós estamos em um tipo de bacia que, na sua opinião, seria o local que a Bíblia chama de Mara. 3 dias depois do ponto de travessia, eles precisavam de água. Sim, a Bíblia diz que as águas daqui eram amargas. Veja, você tem algumas piscinas aqui. Elas acabavam enchendo de água após a chuva, mas essa água não era potável. Hoje essa região é chamada de Al-Shuref. No passado, esse local era um dos pontos de parada dos peregrinos que viajavam em direção a Meca. Você pode ver que há algumas bacias secas aqui. Então, é muito provável que esse local tenha sido Mara. Existem alguns mapas antigos de cerca de 100 anos de idade que mencionam esse lugar como sendo Mara. A palavra nesses escritos é M-R-A-H. Segundo a história, Deus mandou que Moisés jogasse uma árvore na água, o que fez com que a água se tornasse de amarga para doce. Podemos imaginar então que essa árvore fosse uma acácia, já que há algumas nessa região. Ele provavelmente quebrou um galho e o jogou na água. Parece que tudo se encaixa. Deus é especialista em tornar coisas amargas doces. Naomi, a sogra de Ruth, é testemunha disso. Mas depois de Mara, nós queríamos visitar Elão, a próxima parada de Israel. A Bíblia descreve que esse local de acampamento tinha 12 poços e 70 palmeiras. Andrew sabe de um lugar que se encaixa nessa descrição, mas fica muito longe da trilha do deserto. Conforme nós dirigimos pelo deserto misterioso, nos deparamos com uma manada de camelos. Estamos aqui na Arábia Saudita procurando por um oásis, um dos oásis nos quais os filhos de Israel poderiam ter parado. E acabamos nos deparando com uma manada de camelos. Veja só esses filhotinhos, eles ainda estão sendo amamentados. São realmente belíssimos animais. Eu espero que este grandão aqui seja amigável. Olá, como vai? Você é um cara bonzinho? Você deve estar com fome, não? Parece que sim. Você é muito legal, viu? Por acaso você conhece algum oásis aqui? Ah, naquela direção? Beleza. Muito obrigado, viu? De volta ao carro, após bater um papo com o camelo, logo chegamos ao oásis Taib al-Issam, onde provavelmente foi Elão. Isso é inacreditável, Andrew. É muito provável que esse tenha sido o lugar. Você cavou esse buraco aqui pra gente ter uma visão melhor da área? Sim, eu e alguns amigos fizemos isso há umas semanas atrás. Veja só, é como um portal para o passado. Daqui é possível ver o oásis, onde provavelmente foi o local de Elão. Parece um local de filmagem de Hollywood. Veja as pedras laranjas, junto com esse verde vívido das plantas. Parece um cenário de tão lindo. É realmente maravilhoso. Então, quer dizer que ali existem 12 poços? Exato. Uau! Ao dirigirmos até aqui, a gente só achou alguns arbustinhos secos, mas de repente, bum! Nos deparamos com esse monte de palmeiras. É muito incrível, essas palmeiras no meio do deserto. Eu sempre ouvi falar de oásis, mas nunca tinha visto um. É realmente muito bonito.
Andrew, eu acho que a gente devia tomar um tempinho para analisar o mapa. Muito bem, nós acreditamos que o provável ponto de travessia foi bem aqui. Nós estivemos lá. Agora, aonde nós estamos agora e que rota eles provavelmente pegaram para chegarem até esse oásis? Que provavelmente é Elão. Veja, se você der uma olhada geral na região, estamos aqui no nordeste da Arábia Saudita, na antiga Midian. Acabamos de passar por esse ponto aqui do mapa. Estamos aqui nesse sistema de canyons, hoje conhecido como Wadi Taiz, que significa o Vale do Bom Nome. Esses nomes antigos eram utilizados apenas uma vez durante a campanha do Êxodo. Sim, e é por isso que é difícil saber com exatidão a localização deles hoje. E Moisés dava o nome para o lugar logo após o evento ocorrido. Sim, exatamente. Era assim que eles faziam. Foi o que aconteceu com Mara, as águas eram amargas. É por isso que não constam nos mapas os nomes desses lugares. É por isso que a gente tem que usar a lógica para concluir aonde foram. Bom, usando a lógica, tendo localizado o local da travessia, podemos concluir que esta é a região de Midian, onde Moisés teve sua experiência com Deus. A sarça ardente, a montanha de Deus. Ele saiu dessa região após ter passado 40 anos no deserto. Sim, eles fizeram um desvio, mas foi tudo plano de Deus. Veja só. Uau! 12 poços? Exatamente, nós contamos todos. Tem 12 poços no oásis. Olá! Brincadeira, não é tão fundo assim. Veja só a cor dessa água. Parece que não é uma boa ideia beber dela. Mas eu acho que as árvores estão curtindo, né? Sim, para a vegetação é muito boa. Mas é incrível que esse local tenha palmeiras e exatamente 12 poços aqui. Sim, não tem mais nada ao redor. Se encaixa perfeitamente ao relato de Êxodo. Sim, se encaixa perfeitamente. Incrível. Também, não apenas os 12 poços e as palmeiras, mas há ruínas midianitas naquela direção. Na verdade, bem ali você já vê ruínas midianitas. Tem muitos pedaços de cerâmicas lá. Novamente, isso é uma evidência de que isso daqui é da época do Êxodo, já que isso mostra que os midianitas estavam vivendo desses poços. Eu quero ver. Vamos lá, me mostre, por favor. Acabei de achar um, veja. É mesmo. Realmente é uma cerâmica antiga. Que legal, hein? O que você pode ensinar a respeito? Veja, estamos acima do oásis de Elão, e aqui é um assentamento midianita que foi descoberto há algum tempo atrás. Os arqueólogos dizem que há cerâmicas midianitas aqui, e você encontrou uma. Não é difícil achar outros pedaços por aqui. Dá pra ver que elas são muito antigas. Parece que eu achei um bom souvenir para levar para casa, hein? Dá para ver que é realmente cerâmica, porque é feito de argila e tem uma curva. Sim, dá pra ver que tem um design aqui. Veja só, você pode ver linhas. Se olhar de lado, verá que existem camadas também. Um lado é mais claro e o outro mais escuro. Na literatura arqueológica saudita, a respeito desse lugar, é mencionado que há cerâmica midianita aqui. Isso é muito legal. Tem cerâmica por toda parte. Muito bem, um último lugar que eu gostaria de ir é para o topo daquela rocha. Você consegue me levar lá? Claro. Quer dizer, eu espero que sim. Depois de deixar Elão, partirmos para encontrar um outro oásis que poderia se encaixar com a descrição bíblica. Em Números 33, verso 10, é dito que após Elão, eles acamparam ao lado do Mar Vermelho. Aqui em Magna, há um belíssimo oásis, que, na minha opinião, é um bom candidato para esse acampamento. Esse local se chama Magna. É conhecido como as Fontes de Moisés. Veja, é um oásis costal bem ao lado do Mar Vermelho. E é cheio de fontes de água borbulhando ali do chão. Vamos dar uma olhada em algumas fontes aqui. Sempre que achamos um oásis nessas áreas, começamos a pensar que poderia ser um dos pontos de parada de Israel. Sim, porque afinal eles iam procurar por água o tempo todo. Afinal, era cerca de 2 milhões de pessoas. A água era muito importante para eles. Veja só. Existem fontes de águas borbulhando a partir do chão, veja.
Você vê até girinos nadando por aqui. Algumas das pessoas que moram na região disseram aos meus amigos no passado que havia 12 dessas fontes. Então, baseando-se nisso, no relato de Êxodo, Elão tinha 12 fontes. Isso faz com que alguns pensem que esse local era o verdadeiro Elão, enquanto outros pensam que este local seria o acampamento onde eles ficaram ao lado do Mar Vermelho, ali em Números 33. E eu acho que é o caso, porque se encaixa perfeitamente na descrição. Você tem um oásis ao lado do Mar Vermelho e muitas rochas que teriam servido de abrigo também. Então, sabemos que durante o tempo do Êxodo, as pessoas habitaram essa área por causa da água. A casa e a cidade de Jetro, É logo ali, subindo o vale. sim, é logo ali, é cerca de 20 minutos de carro, né? Certamente, a coisa toda parece encaixar muito bem. E quão raros são esses oásis aqui nessas áreas desérticas? Ah, são bem raras mesmo. Com certeza eles utilizavam as poucas áreas que tem. Moisés foi um pastor dessa região por 40 anos. Ele certamente sabia a localização desses lugares. É realmente impressionante porque toda a região é muito desértica e de repente você acha isso daqui. Com água, palmeiras, girinos. Eu nunca estive num oásis de verdade, é realmente muito legal. Sem falar que é ao lado do mar, né? Existe um oásis lá em Illinois. Há restaurantes por toda a rodovia. Claro, não é igual isso daqui, você sabe. Talvez você ache alguma comida por aqui, meu amigo. Será que tem um McDonald's aí? Eu acho que não, hein? Mas as pessoas, sempre que vêm aqui, elas tentam levar um pouco da água ou tocar nela, porque, afinal, é onde Moisés teria estado. Veja só como é grande esse oásis. Ele vai até o fim ali na direção do mar, e depois na direção do vale. Ah, agora eu estou vendo a pedra da qual você falou. Sim, ela é bastante grande e podia servir de refúgio para eles. De acordo com os arqueólogos, esse é um dos mais importantes locais midianitas da região. Certo, então os arqueólogos dizem que é midianita. Provavelmente por causa da cerâmica e outras coisas, né? E parece que aquela rocha servia de fortaleza para proteger a fonte de água, né? Além disso, aquela fortaleza de pedra dá uma ótima visão da costa. Sim, você poderia ficar de olho nela também. Bom, quando os israelitas chegaram nessa região, eles precisavam de água, e é por isso que vieram aqui. É um oásis bem grande. Olha só, tem umas coisinhas legais aqui. Você tem bancos, lixeiras. Sim, eles estão preparando a região para ser um ponto turístico por causa da história de Moisés. Olha, eu acho que vai ser um lugar muito popular, viu? Mas que belíssima visão do Mar Vermelho, não é mesmo? Nós estamos ao sul do ponto de travessia do Mar Vermelho. E em Números 33, verso 9 e 10, fala a respeito dessa área de acampamento na costa, na qual os israelitas ficaram após Elão. Bem, acontece que esse é o único oásis na costa, aqui nessa área de Midian. É por isso que muitos pesquisadores acreditam que essa é a área na qual os israelitas ficaram durante a sua jornada até o Monte Sinai. Caso haja outro oásis em algum lugar por aqui, você acha que, após milhares de anos, ele ainda existiria? Sim, veja, muitos desses oásis existem exatamente há milhares de anos. Nós sabemos que esse aqui existia justamente por causa das fortalezas ali nas rochas. Também há as ruínas midianitas, que são até mesmo anteriores, e que acabaram se tornando cidades modernas. Você estava falando a respeito de um homem que veio aqui há muitos anos atrás, antes mesmo do YouTube se tornar popular. Sim, foi um cartógrafo turco, ou melhor, otomano, que esteve nessa região há cerca de 300 anos atrás. Ele veio aqui para fazer mapas do Império Otomano e ele fez um relatório no qual consta este oásis. Segundo ele, os habitantes dessa região lhe mostraram uma rocha que acreditavam ser a rocha na qual Moisés bateu e saiu água. Trata-se da rocha de Horebe, em Refidim, pouco antes deles irem para o Monte Sinai. Isso quer dizer que essa rocha mostrada pelos habitantes locais deve ser por aqui perto. Isso mostra que, desde aquela época, já existia a tradição entre as pessoas daqui de que o povo de Israel, de fato, havia passado por essa região. E os habitantes locais daquela época certamente passavam as informações por tradição oral. Esta era a principal maneira deles passarem as histórias. Então, não seria nem um pouco surpreendente que essa história sobreviveu entre eles por milhares de anos. Correto. Depois de Magna, os filhos de Israel passaram pela cidade natal de Jetro, o sogro de Moisés. Al-Bad é o nome da cidade hoje.
Ela tem várias ruínas e tradições que remetem aos midianitas e a Jetro. Este é um museu. Há uma grande chance de ter sido aqui que Jetro viveu. Existe uma boa chance. Para aqueles que não sabem, Jetro foi o sogro de Moisés. Mas quais são as provas de que essa região aqui é Midian? E como sabemos se Moisés passou por aqui? Isso porque essa região se encaixa com o ponto de travessia, com a localização do Monte Sinai. Tudo isso está ligado a Midian. Bom, se você olhar apenas para a geografia do noroeste da Arábia Saudita, você perceberá que há fontes muito limitadas de água aqui. Isso torna os oásis dessa região um lugar perfeito para aquelas pessoas terem se alojado. Então, foi nesse grande oásis, hoje chamado de Al-Badá, que todas as evidências arqueológicas apontam como sendo Midian. Esse lugar está cheio de cerâmica midianita. Também há mapas antigos dos períodos clássicos romanos e gregos que indicam esse lugar como cidade de Midian. Ou seja, esse local é conhecido como Midian desde os tempos do Êxodo, mas hoje foi convertida a essa cidade que vemos. Mas a tradição local faz menção de Moisés e de Jetro. No Alcorão, Jetro é chamado por Suaib. Além disso, as evidências arqueológicas e a própria geografia apontam esse local como sendo Midian. É muito difícil negar que esse local tenha sido Midian. Naturalmente, esses mapas antigos que estamos vendo não são muito precisos. Eles não tinham naquela época a vantagem que temos hoje de observar o globo com satélites. Então, é óbvio que nesses mapas haja alguma confusão com relação à exata localização do Sinai. O Golfo de Aqaba, por exemplo, não estava nesses mapas antigos. E é por isso que alguns acabaram descartando essa região como o local do Monte Sinai. Sim, e eles escolheram o Canal de Suez porque ele existe nos mapas antigos. Mas vemos muitas ruínas aqui nesse local. Isso é muito interessante. Sim, veja ali naquela foto, por exemplo. Você vê as tumbas do profeta Said. Aquilo está em árabe. A fachada são tumbas no estilo de Nabateu. Veja que a fachada é no estilo nabateu. Os nabateus tinham um império desde sua capital Petra, lá na Jordânia, até essa região, que era conhecida como Midian. E eles naturalmente reusaram os mesmos lugares aonde os midianitas viveram, o mesmo oásis. Eles estiveram nessa área assim como os midianitas. O que é interessante sobre esta foto é que nela se vê uma das inscrições mais raras em que se menciona o nome Midian, e ela ocorreu depois do tempo do Êxodo. Então veja que mesmo séculos depois eles ainda associavam essa área com uma região de Midian. Mais uma vez, veja a cerâmica específica desse local. Eles pintavam essa cerâmica porque tinham padrões geométricos muito rebuscados. É isso que eles chamam de cerâmica midianita. Uma característica delas é justamente serem pintadas. Você acha esse tipo de cerâmica apenas aqui. Mais tarde em Israel ela acabou sendo adotada, mas nessa região da Península do Sinai é o único lugar em que se vê esse tipo de cerâmica. Então, não há exemplos disso em outros lugares daqui. Os midianitas, naturalmente, foram descendentes de alguém. Bem, eles foram descendentes da terceira mulher de Abraão, Quetura. Ela é a esposa menos conhecida de Abraão, mas ela teve alguns filhos dele. E eles habitaram essa região, como Dedã, Midian, essa região aqui do noroeste da Arábia Saudita. Algumas pessoas dizem que os midianitas eram nômades e que eles não habitavam em uma região específica. Mas a questão é que mais tarde eles se tornaram comerciantes e viajavam grandes distâncias. Ainda assim, eles tinham que ter uma região fixa. Eles não podiam ir muito longe com os seus rebanhos e coisas. Exato. Mesmo na história de Êxodo na Bíblia, quando Moisés está em Refidim com os israelitas, é dito que Jetro voltou para sua terra. Então ele tinha uma terra para chamar de sua. Mesmo sendo nômade, ele voltou para essa região, onde hoje em dia se chama Al-Bata, próxima ali do poço. Você sabe, Jetro era o sacerdote de Midian, e por isso as pessoas tinham que saber onde encontrá-lo. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Será que Jetro tinha conhecimento do verdadeiro Deus? Será que ele adorava o verdadeiro Deus?
Veja, a Bíblia não dá muitos detalhes com relação ao que Jetro acreditava, mas vemos que ele era muito amigável com Moisés e os israelitas. Ele os ajudou a organizar o sistema de julgamento. A filha dele era casada com um israelita, então ele tem parentesco com eles. Agora, se ele tinha um conhecimento 100% correto do verdadeiro Deus, eu realmente não sei. Mas definitivamente acreditamos que esta é a região onde está o verdadeiro Monte Sinai. E tem algo de especial nessa montanha. É a montanha de Deus. Antes da sarça ardente, antes do Sinai, já havia algo com relação a esse lugar. É realmente um mistério, porque Moisés de fato levava os rebanhos de Jetro para a montanha de Deus. Mas não se sabe por quanto tempo essa montanha foi chamada assim e nem a partir de quando. Essa informação não é dada. Veja, há outros lugares na Terra que foram importantes para Deus, como Jerusalém, por exemplo. Mas tem algo de especial aqui. Ele quis que o seu povo viesse para cá. A lei, o tabernáculo, o maná em meio ao deserto, a água. Tudo isso aconteceu nesta região aqui. Então, esta região aqui realmente foi importante. Sim, e com certeza aprenderemos mais sobre isso no céu. Por que esse lugar foi escolhido? Tem muita coisa que eu quero saber. E muito sobre Moisés também. Pois é, a gente pode tentar fazer nossas pesquisas, fazer conjecturas, mas sempre vamos nos deparar com perguntas sem respostas. Eu acho que passaremos a eternidade aprendendo mais sobre isso. A arqueologia só nos dá pequenas dicas, e mesmo assim, muitas vezes, são dicas que não são precisas. Então o resto teremos que aprender no céu. Depois disso, nós chegamos a um poço, onde muitos dizem ter sido o local para onde Moisés fugiu na primeira parte de sua vida e ajudou as filhas de Jetro. Bom, ainda estamos em Al-Badá, Sim, onde acredita-se que Jetro tenha vivido. sim, pode-se dizer que aqui seria a capital de Midian. É um dos locais arqueológicos mais importantes da região. Aqui é Midian, mas também é uma cidade, não é? E é aqui que nós estamos. E viemos aqui por causa de um poço. Sim, esse é conhecido como Poço de Moisés. Esta é uma tradição islâmica local que vem desde a Idade Média. Basicamente, eles também conheciam essa história, a de que Moisés, quando fugiu do faraó, veio para a terra de Midian e se assentou junto a um poço. Moisés contou sobre essa experiência, quando ele encontrou a sua esposa Zípora. Os midianitas viviam ao redor de fontes de água, como esses oásis. Então, eles tinham grandes poços onde podiam dar água para seus rebanhos. Aqui também vemos uns tipos de piscina que eles costumavam encher de antemão para dar de beber aos animais, não é? Sim, você encontra esse tipo de coisa aqui, ainda que seja de um período posterior. Essa daqui é do período islâmico de Amaluk. Ainda assim, isso segue uma tradição antiga, na qual, onde você achava fontes de água, se fazia também locais de armazenamento dela, para se ter uma reserva e poder dar de beber nos animais. Fale mais sobre quando Moisés chegou aqui. Bom, em Êxodo, Moisés escreveu que ele teve que defender as filhas de Jetro. Aqueles homens meio que disseram que o poço era deles. Eles queriam dar de beber para o rebanho deles primeiro. E acontece que Jetro tinha apenas filhas. Então aquelas mulheres não tinham defesa alguma contra os homens da região. Então as filhas de Jetro tiveram que esperar até que finalmente chegou Moisés e as defendeu. Ele as permitiu dar água aos seus rebanhos. As filhas de Jetro, então, disseram, todas empolgadas ao seu pai o que tinha acontecido. E ele respondeu, quem é esse estranho? Traz ele aqui. E elas o tinham deixado lá no poço. E foi aí que começou o relacionamento entre Moisés e Zípora. Moisés acabou tendo 2 filhos aqui na terra de Midian, enquanto ele passou pelos seus 40 anos de exílio aqui. Ele teve que começar uma nova carreira como pastor. Imagine só, né? Ir de príncipe do Egito a um mero pastor. Que mudança, né? Mas eu tenho certeza que Deus tinha muito a ensinar a ele. Ele teve que desaprender muito do que aprendeu no Egito a fim de se tornar o líder dos israelitas. Exatamente. Moisés poderia ser considerado um homem muito culto e, de repente, virou um pastor de ovelhas no meio do deserto. E ovelhas são muito burrinhas, né? Pois é, imagina só o trabalho que dava para pastoreá-las. Bem, nós somos exatamente assim com relação a Deus. A Bíblia diz que somos ovelhas desgarradas. Saímos atrás do nosso próprio caminho. Mas, muito bem, me mostra o poço.
Sim, ele fica aqui, ao lado das rochas. Tem um grande buraco aqui no chão. Então esse é o poço? Sim, o Poço de Moisés, aonde eles acreditam ter sido o local onde ele encontrou com Zípora. E ele é bem fundo, viu? Dá até para fazer uma escada dentro dele. É mesmo, a escada é esculpida. E eu imagino que essa era a maneira pela qual eles faziam os poços naquela época. Sim, mas na maioria das vezes eles pegavam água com balde e enchiam um açude aqui perto, para não terem que toda hora ficarem puxando água ali de baixo. Era mais fácil você pegar dessas cisternas, sabe? Com certeza. E qual seria a idade desse poço? Bom, eles dizem que é do início do período islâmico, na Idade Média. Mas é claro que a gente sabe que isso aqui fazia parte de um antigo oásis. Como eu já disse, se encontra muita cerâmica midianita aqui. Há muitas evidências de que pessoas moraram nessa região. Afinal, lugares com água sempre eram habitados. Agora, se esse é o poço exato ou não, o fato é que ele ficava aqui nessa região. Nós acreditamos que esse poço estava num lugar muito perto de onde Jetro morava. Sim, era na cidade natal dele. Foi aqui que Moisés acabou morando por 40 anos. Uau! Naturalmente, Moisés teve uma casa por aqui, apesar do fato de eles levarem os rebanhos para locais diferentes de vez em quando. Ainda assim, não devia ser muito longe daqui. Mesmo hoje você vê os beduínos fazendo isso. Dependendo das estações e da temperatura, eles movem os seus rebanhos para outros lugares. Para perto das montanhas, por exemplo. Até hoje, os locais fazem isso. E nós acreditamos que era isso que Moisés estava fazendo quando viu a sarça ardente. A Bíblia diz que ele foi para a parte de trás do deserto, né? Sim, a parte de trás do oeste do deserto. Aí vai depender de como você traduz. Você pode enxergar de maneiras diferentes. Por exemplo, se o Monte Sinai fica ali naquela cadeia de montanhas, então, entre esse oásis e a montanha, é um deserto. Nesse caso, o Monte Sinai seria na parte de trás daqui onde estamos. E é uma distância perfeitamente possível para o rebanho caminhar. Não é como se ele tivesse que dar toda a volta no Golfo de Aqaba para o Monte Sinai tradicional lá no Egito hoje. Isso não faria nenhum sentido. Claro, ninguém faria isso. Então, é uma transição curta, sazonal. Eles faziam isso apenas para buscarem temperaturas melhores, vegetação melhor para os animais. Mas que sensação incrível é estar aqui ao lado do poço, onde Moisés esteve, né? E ele fez algo de bom aqui. Ele protegeu aquelas mulheres. Ele fez a coisa certa. Eu amo quando as pessoas na Bíblia fazem a coisa certa. E Moisés geralmente fazia a coisa certa. Acho que isso fez ele se sentir bem, porque afinal ele tinha acabado de matar um cara, né? Ele havia fugido do seu país, perdido sua posição na família real. Ele com certeza estava muito desanimado. Foi bom para ele ter ajudado aquelas mulheres midianitas. E com isso ele acabou fazendo parte de uma nova família. Então ele havia perdido uma família e aqui achou uma nova família. E de certa forma eles eram parentes distantes também, por meio de Abraão. É muito legal. Em lugares assim, eu sinto as histórias da Bíblia tomando vida, sabe? Mesmo isso aqui sendo muito longe da terra de Israel, faz parte da história da Bíblia. Sim, é como a jornada deles a partir do Egito. Eles não foram direto para Israel, a terra prometida. Deus fez com que eles viessem primeiro aqui no deserto, encontrá-lo em uma montanha. Sim, porque ele tinha um propósito com isso. O plano era que aquelas pessoas se tornassem um povo, uma nação, com leis divinas. E todos esses eventos aconteceram aqui nessa área. Até mesmo o tabernáculo e a forma de adorar deles. E eles poderiam ter ido daqui diretamente para a Terra Prometida, mas, por causa da murmuração deles... Aliás, essa murmuração começou quase que imediatamente após a travessia do Mar Vermelho, não é? Não demorou muito para o povo começar a reclamar e murmurar. Infelizmente, essa reclamação ocorreu vez após vez. Murmurar era o padrão deles. Mesmo a gente, quão fácil é esquecer daquilo que Deus já fez por nós e começarmos a murmurar e murmurar. Tem muita coisa para aprender com a história do Êxodo. Hoje vimos muitas evidências de que esta região, de fato, foi Midian, o local para onde Moisés levou o povo de Deus, aonde Moisés viu a sarça ardente. No próximo episódio, veremos mais evidências arqueológicas que indicam que esse local foi onde Jetro e os midianitas viveram. Mas não é só isso. Também veremos a rocha de Horebe e o próprio Monte Sinai.